Bom, fala pessoal, estamos de volta aqui no canal do CCZP e hoje a gente vai conversar um pouco sobre subjetividade, behaviorismo radical e algumas críticas que o behaviorismo radical e por conseguinte todas as suas ciências derivadas acabam recebendo por parte de, em geral, pessoas que não sabem do que estão falando. Tá? Então hoje, como é o nosso primeiro vídeo de críticas, eu queria responder uma das críticas mais comuns que a gente ouve por aí e que está bastante errada, que é a crítica de dizer que o behaviorismo radical ou que o behaviorismo, porque às vezes nem essa separação eles conseguem fazer, ignora a subjetividade humana. Eu já vou avisar para vocês de antemão que isso é falso. Se alguém em algum momento disser para vocês que o behaviorismo ignora a subjetividade, existem três possibilidades. A primeira é que essa pessoa está usando uma definição muito pouco usual de subjetividade, que é super específica e provavelmente pensada para excluir todas as teorias que não sejam aquela que ela defende. A segunda possibilidade é que essa pessoa está mentindo. Ela sabe que ela está falando, está passando informação errada e ela decide continuar fazendo isso. E a terceira é que ela só está desinformada e ela está desinformando as pessoas. São essas três possibilidades e a gente vai ver aqui o porquê. Eu trouxe aqui um pequeno documento que eu montei agora super rápido para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Esse vídeo vai ser bastante breve. E eu trouxe de início a pergunta o que é subjetividade. Né? E eu trouxe o significado do dicionário, que é para a gente começar do básico, começar bem inferior. Tá? E aí eu peguei do página dicio.com.br, que é uma página de dicionário muito comum, qualquer um consegue acessar com tranquilidade. A lexicógrafa responsável é a Débora Ribeiro e tá aqui. Subjetividade. Substantivo feminino. Qualidade de subjetivo, individual, particular, relativo ou próprio do indivíduo. Primeira coisa que a gente já percebe que existe um enfoque na definição do senso comum de subjetividade no indivíduo, na pessoa indivisível. Tá? Tenham atenção a isso, que essa é a primeira questão que a gente vai falar sobre. A segunda definição é qualidade do que se expressa, pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos e preferências. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais na discussão, na definição mais comum encontrada dentro das psicologias. Tá? Vou usar no plural com bastante claridade aqui. A terceira é condição do que é abstrato, por oposição ao que é concreto, objetivo. Subjetividade de uma obra de arte. Essa definição já começa a ficar um pouco problemática, porque ela, além de fugir um pouco da definição do senso comum, apesar disso ser visto também no senso comum, ela já começa a especificar um pouco mais. Então ela já começa a presumir que existe algo abstrato e que a definição de subjetividade estaria em função dessa coisa abstrata. Depois tem umas definições marcadas como da filosofia, né? Condição da atividade psíquica que, relacionada com o próprio indivíduo, é tida por ele como sua. Então, novamente, voltamos à noção que eu falei de indivíduo, porque aqui temos a noção de posse individual. Né? Então, a noção de subjetividade seria aquela atividade psíquica que seria só minha, que seria própria do indivíduo, de uma única pessoa. Né? E a outra é estado psíquico e cognitivo do sujeito, cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito individual quanto no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios. Aqui já melhora um pouco, porque pelo menos reconhece os referenciais externos. Tá? Bom, essas definições são definições de dicionário, como eu falei, de senso comum, bem iniciais. Então a gente passa agora para a definição que a Wikipedia coloca, né? Que também não é grandes elaborações e tal, embora a Wikipedia seja uma excelente fonte para você começar a descobrir, a tatear a superfície de algum assunto. Ela também está bem relacionada com o senso comum, mas ela avança um pouco mais. Então ela coloca que subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, novamente a noção de indivíduo. Ou seja, como ele instala, e eles colocam em aspas, a sua opinião ao que é dito, o mundo interno, com o qual ele se relaciona com o mundo social, o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural que vão constituir a experiência histórica e coletiva de grupos e populações. Até agora essa definição já está um pouco melhor do que a gente fala quando fala de subjetividade. O problema é a palavra instala. Percebe que quando a gente fala em instalar, a gente geralmente está falando de computador, a gente geralmente está falando de objetos. Você vai fazer uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica, vai instalar um programa, vai instalar um aplicativo no seu celular. Geralmente a gente está falando de objetos mecânicos, objetos computadorizados. Então, a noção de instalar aqui não é à toa, tá? Não é só uma palavra, usar uma palavra. Não, não é só uma palavra, tá? A gente vai ver porque não é só uma palavra. Eu trouxe uma outra definição também, que é uma definição colocada pela Patrícia dos Santos nesse artigo aqui, a subjetividade a partir de Vygotsky, uma aproximação com a linguagem.
Por que eu trouxe essa aqui? Porque eu já recebi sim, eu já vi críticas sendo feitas ao behaviorismo por parte das psicologias histórico-culturais, né? Ou a psicologia histórico-cultural, que é a linha marxista, a linha de Vygotsky, da psicologia. E aí, ela coloca que, para Vygotsky, cada sujeito age de acordo com o que aprendeu em suas primeiras interações sociais, que começa no âmbito familiar em sua infância. Para este autor, a subjetividade se dá a partir das interações sociais e está intimamente relacionada às condições concretas de vida. A subjetividade se constitui mediante a sua forma individual de se perceber diante do outro. Essa avança um pouco mais da definição que está colocada na Wikipedia, percebe? Porque aqui ele já identifica diretamente que essa subjetividade, né, essas características particulares vão ser identificadas, começar a ser construídas, e é importante essa palavra, elas são construídas desde o início da vida, a partir das primeiras interações sociais e já dentro do âmbito familiar. E elas vão continuar sendo construídas ao longo da vida dos sujeitos. Pelas interações sociais, pelas condições concretas de vida, condições materiais de vida, e a gente vai avançar um pouco mais. Então percebe, até então, enquanto behaviorista, não tem nada que eu discorde aqui que eu já não tenha falado, né? Então na definição do Vygotsky, por exemplo, tá certinho, não tem nada de errado aqui. Eu vou dizer que ela está incompleta, não eu enquanto pessoa física, né? Mas a linha behaviorista vai dizer que ela está incompleta em certa medida, mas ela já está bem melhor, né? Então agora a gente já começa a entender um pouco melhor o que a gente quer dizer quando a gente está falando de subjetividade. Eu quero apontar para um problema aqui antes da gente passar para a próxima, que é a noção de entender subjetividade como mente, como uma vontade interna, como qualquer coisa no sentido quase que de alma, quase de espírito, né? Porque isso seria um marcador máximo de subjetividade, seria uma alma imortal, um espírito, qualquer coisa nesse sentido, porque isso, por definição, seria individual e intransferível. Então, tenham essa noção em mente, porque ela vai voltar. Eu trouxe também a definição de algumas linhas humanistas, e aí por humanistas aqui eu me refiro à fenomenologia, eu me refiro a existencialismo e todas essas definições um pouco mais filosóficas. Eu trouxe aqui a parte final, né, a conclusão de um artigo que trabalha sobre a obra da fenomenologia da percepção, né, pela linha do Merleau-Ponty. E a conclusão desse artigo conclui-se que a obra Fenomenologia da Percepção apresenta uma subjetividade que, apesar de encarnada e singular, não pode ser vista a partir de uma perspectiva individualista, que prescinda de um mundo vivido compartilhado. Ela já vai numa outra direção. Não somente ela vai numa direção de tentar olhar muito mais para o mundo compartilhado, para essas interações que o sujeito faz com o mundo, mas ela vai dizer que isso não pode ser visto a partir de uma perspectiva individual. Todas as que a gente viu até em cima, tirando a do Vygotsky, estavam indo nessa linha individual, sujeito intransferível, pessoa, eu, né? Então, percebam, existem muitas formas de discutir subjetividade, como é que a gente define isso. E por isso que eu trouxe todas essas formas diferentes, tá? E aí eu trouxe também a do dicionário de Stanford, que é muito utilizado para quem quer começar a entender onde está colocado um tópico, né? Então, se você vai estudar algum tópico de filosofia, é muito provável que em algum momento você esbarre na enciclopédia de Stanford, no dicionário de Stanford, de filosofia, geralmente filosofia da mente, mas tem de tudo lá. E aí você nem encontra um artigo falando só sobre subjetividade. A gente encontra um falando sobre consciência e dentro deste tópico tem uma parte falando sobre subjetividade. Então, percebam, não é como se as pessoas que escrevem a enciclopédia de Stanford, né, o dicionário de Stanford, não soubessem que existe uma coisa chamada subjetividade. Mas para eles a forma como isso deve ser tratada é tão menos central que ela não vale um artigo próprio. Ela pode ser colocada como dentro de um subtexto, né, um subtítulo, dentro de um artigo maior que fala sobre consciência. E por fim, eu trago aqui a nossa definição, a definição behaviorista, que é: o comportamento é subjetivo no sentido de que é característico de uma pessoa particular com sua história particular, com uma história particular. Qual que é o problema dessas críticas que geralmente dizem que o behaviorismo ignora a subjetividade? Eles não sabem o que o behaviorismo diz. O primeiro problema é esse. Em geral, quando as pessoas estão só desinformando, elas não são mentirosas, elas só estão mal informadas e estão desinformando, elas só ouviram alguém dizer que o behaviorismo coloca crianças em caixinhas e tenta adestrar crianças tal qual faz com cachorros, etc, etc, uma série de espantalhos em cima disso, né? E dificilmente elas vão saber dizer o que o behaviorismo entende como uma definição de subjetividade. A minha tentativa aqui foi de mostrar que existem várias definições e, por fim, eu vou apresentar o que o behaviorismo fala sobre isso. Vocês vão perceber como essas divisões
como as definições diferentes não estão tão distintas assim da definição behaviorista. Essa frase, né, o comportamento é subjetivo no sentido de que é característico de uma pessoa particular, com uma história particular, ela ressoa um tanto com as definições de senso comum, porque, de maneira geral, quando alguém pergunta pra gente o que é subjetividade, a gente tranquilamente responde que subjetividade é aquela característica que as pessoas são diferentes umas das outras, né? Cada um com seu cada um, cada pessoa é uma pessoa. E nesse sentido, a gente vai fazer coro com essa afirmação, só que a gente vai complexificar um pouco ela. Por quê? No behaviorismo radical, né, na análise do comportamento, a gente vai entender que nós somos constituídos por três níveis de seleção, ou seja, nós somos constituídos por três esferas diferentes que vão construir a nossa noção de individualidade, de subjetividade e daquilo que nos é íntimo e nos é particular. É o nível filogenético, o nível ontogenético e o nível cultural. A nível filogenético, a gente está falando de todos aqueles comportamentos que nós temos, nós enquanto seres humanos, né, seres da espécie Homo sapiens sapiens, todos os comportamentos que nós temos que são característicos da espécie, nível biológico mesmo. Né? Então, existe uma série de comportamentos que foram selecionados ao longo da seleção natural, ao longo da nossa evolução, e esses comportamentos continuam sendo transmitidos para nós enquanto impulsos, enquanto drivers, enquanto chamem como quiser, né? Enquanto esses comportamentos muito inatos que não vão precisar de tanta adaptação ou não vão precisar às vezes de nenhum tipo de aprendizado para que sejam expressos. Né? Um deles a gente pode observar em bebês, por exemplo, que é o comportamento de sucção. É um comportamento praticamente colocado a nível filogenético, porque não é preciso ensinar um bebê a sugar nada. Ou aquele comportamento que bebês têm de prender, você coloca o dedinho assim, ele prende, segura o seu dedo. Esse comportamento de pinça não necessariamente é ensinado para um bebê, é um comportamento que está a nível filogenético. E isso tende a ser comum a quase todos os seres humanos, falando de maneira generalista. Tá? O nível ontogenético, então, é quando a gente está falando da história de vida pessoal de cada um. Né? Cada um de nós é uma pessoa, cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós se relaciona com o mundo de uma maneira diferente, baseado tanto nos nossos comportamentos filogenéticos, quanto com os comportamentos que nós vamos desenvolvendo no seio familiar. Lembra quando o Vygotsky coloca, né, que eu trouxe aqui em cima, quando o Vygotsky coloca, que Vygotsky não, né? Quando a Patrícia cita o Vygotsky colocando com essas palavras, porque essas palavras, não necessariamente essas foram as palavras que Vygotsky usou, mas quando a Patrícia, a pessoa, coloca que o, o, o sujeito age de acordo com o que aprendeu nas suas primeiras interações sociais, né, e começa no âmbito familiar de sua infância. Sim, no âmbito familiar é quando a gente começa a construir nosso repertório comportamental ontogenético, que é você entender quais tipos de comportamento você precisa expressar para que alguém olhe para você, para que alguém fale com você, a forma como a gente aprende a falar, como a gente senta numa mesa, como é que a gente se conversa com as outras pessoas, como entendemos as nossas emoções, todos esses comportamentos que são desenvolvidos primeiramente em casa, às vezes na creche, enfim, o início da nossa vida faz parte dos nossos comportamentos ontogenéticos. Mas não somente isso, né? As nossas interações sociais, a forma como a gente vai desenvolver comportamento sexual na adolescência, na fase adulta, como nós vamos desenvolver a forma de trabalhar, a psicomotricidade, todos esses comportamentos que são desenvolvidos partindo dos filogenéticos e se transformando ao longo da nossa história, são comportamentos que a gente entende como ontogenéticos, que fazem parte dessa história individual, do repertório comportamental individual do sujeito. E por fim, no último nível, o nível cultural, é quando a gente tem os macrosistemas, a gente tem as grandes instituições, né? E não entendo aqui instituições no sentido político, digo instituições no sentido de organizações, grandes organizações que vão atravessar nosso comportamento. O idioma que nós falamos, o país que nós nascemos, o tipo de música que a gente consome, o tipo de literatura que a gente consome, quais são os fenômenos culturais que estão envoltos no nosso desenvolvimento. E sim, esse nível, o nível cultural, ele vai se desenvolver muito colado com o nosso nível ontogenético. Por quê? Porque as próprias palavras que eu estou usando para me expressar nesse momento fazem parte de um background cultural, que é o fato de eu ser brasileiro, o fato de eu ter nascido falando português. Eu não nasci falando, mas foi o idioma no qual eu fui alfabetizado. O fato de eu morar num país latino-americano, num país colonizado culturalmente por um país estadunidense, por um país que fala de língua inglesa, né? Um país anglófono, era isso que eu queria dizer. Um país anglófono, como os Estados Unidos, como uma parte da Europa, né? Mais centrada no Reino Unido, o fato de eu estar culturalmente associado a este cenário cultural, esse cenário político, faz com que, por exemplo, eu também me comunique no idioma inglês.
Isso é um elemento cultural, né? O fato de eu não falar mandarim, por exemplo, também faz parte do meu, no caso, não deixa de fazer parte, né, do meu repertório cultural. E tudo isso é compreensível, tudo isso é, em certa medida, mensurável. A gente consegue falar sobre essas coisas, a gente admite essas coisas enquanto partes constitutivas do sujeito. Então, se você olha para isso aqui, né, se você olha para um sujeito, entende que ele tem um comportamento filogenético de espécie que não necessariamente vai ser igual para todo mundo, né? Lembra do que eu falei? De grosso modo, ele vai ser comum a todos os indivíduos da espécie, mas não necessariamente, tá? Se você entende que nós temos uma história de vida pessoal, né? Cada um foi criado ou pela própria avó, ou pelos próprios pais, ou por pais adotivos, ou por um primo, por uma tia, ou você foi à escola, não foi à escola, teve alguma questão de saúde que precisou ser alfabetizado em casa, foi uma escola pública, foi uma escola privada, você viveu num bairro rico, num bairro pobre, você viveu num país da centralidade do capitalismo, ou seja, você vive dentro da Europa, nos Estados Unidos, ou você vive num país, um país periférico, ou você vive num país empobrecido pela guerra, que tipo de lugar você vive, como são essas relações sociais. Tudo isso são elementos que vão construir aquilo que a gente entende enquanto eu. Eu, Leonardo, só sou quem sou, só tenho o cabelo pintado da cor que tenho pintado, porque vivi uma vida que me permitiu ter estes comportamentos selecionados. Eu só tive o cabelo pintado desta cor, provavelmente, porque desde criança eu gosto da cor vermelha. E por que eu gostava de vermelho? Provavelmente porque toda a minha família torce pro Flamengo, então as coisas em casa eram todas avermelhadas. Meus pais estavam sempre felizes com o vermelho e preto no corpo. Então é muito possível que o meu gosto por vermelho tenha se desenvolvido a partir desta interação com o mundo, a partir da interação de ver que meus pais estavam sempre felizes em torno do vermelho, usando roupas vermelhas, usando um escudo do Flamengo que é avermelhado e, portanto, esta cor me passa felicidade, me passa alegria. Eu me sinto bem utilizando o vermelho. Outras pessoas vão ter outro tipo de relação com outras cores e assim por diante. Então, todos esses entraves, todos esses entrelaçamentos vão constituir aquilo que nós entendemos enquanto subjetividade, enquanto um sujeito diferente, enquanto uma pessoa dotada de características particulares e intransferíveis. Isso não necessariamente vai se relacionar com a noção de indivíduo tal qual compreende no senso comum. Por quê? Porque nós, behavioristas, entendemos que todo comportamento é mediado e controlado pelo mundo externo. Então não existe comportamento brota na sua cabeça, um comportamento que surge porque me deu vontade de fazer. É muito possível que nós só não saibamos o que causou aquele comportamento, mas ele possui uma causa e provavelmente essa causa é externa, ainda que ela possa ser porventura mediada por algum pensamento, mediada por alguma emoção, mediada por algum comportamento verbal, a causa é externa. A causa sempre é externa. Então essa comunicação que o organismo faz, o organismo que entenda, né, quanto sujeito, essa comunicação que o organismo faz com o mundo externo, que vai sendo reforçado ou não, né, mediante essas relações, vão construir um repertório comportamental muito único, porque não é possível que duas pessoas vivam a mesma vida de maneira nenhuma. Até porque, se duas pessoas tentam ver a mesma vida, elas estão em contato uma com a outra, e esse contato vai ser diferente. Não é possível isso. Então, dada toda essa complexidade que constrói aquilo que nós entendemos enquanto identidade pessoal, né, enquanto sujeito próprio, é impossível você entender isso e dizer que o behaviorismo ignora a subjetividade. A noção de subjetividade está intrinsecamente conectada com os três níveis de seleção que o behaviorismo entende que constroem uma pessoa, que constrói a particularidade daquela pessoa. Então a gente volta na frase do Skinner e agora fica muito mais claro. O comportamento é subjetivo no sentido de que é característico de uma pessoa particular com uma história particular. Uma pessoa que tem uma história ontogenética particular e uma pessoa que vive numa cultura particular. Ainda que essa cultura seja compartilhada com outras pessoas, e ela sempre é, ela vai ressoar de maneira diferente em cada um dos indivíduos. Então é virtualmente impossível que duas pessoas sejam iguais a outras, comportamentalmente falando. Perceba, aqui a gente não precisa assumir nenhum tipo de noção de mente, de inconsciente, de alma, de vida interna, de nada nesse sentido, para entender que cada uma das pessoas pode ser muito diferente da outra, sem que a gente tenha que presumir essa noção de alma. A última coisa que eu gostaria de acrescentar é que muitas vezes essas discussões, né, lá no começo eu falei que às vezes a pessoa está usando uma definição muito restrita do que significa subjetividade. E nesse sentido, é muito comum que as pessoas estejam usando uma definição mentalista, uma definição que sofre de uma falácia argumentativa chamada petição de princípio. Ela já presume, na própria definição dela, que existe uma coisa chamada mente, que existe uma vida interna, que existe uma série de questões que no behaviorismo isso não vai ser tratado. Então, por definição, ela exclui qualquer tipo de compreensão acerca da subjetividade que não seja a dela própria. Né? Vocês vão encontrar isso em círculos de discussão acerca desse assunto,
mas vão sempre encontrar na boca de pessoas que não estudam aquilo que não lhes convém, não estudam o que não é o behaviorismo. No caso, não estudam o behaviorismo e não estudam aquilo que é e o que não é a abordagem behaviorista. Tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente tenta clarificar da melhor maneira possível. Tá? O objetivo desse vídeo, embora ele tenha ficado com 20 minutos, foi só dar uma breve introdução e responder a essa crítica falsa de que o behaviorismo ignoraria a subjetividade, para que a gente possa avançar com os debates acerca do behaviorismo radical e da análise do comportamento. Beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima.